tudo bem? Hoje, nesta unidade, vou falar da estrutura do artigo. Então, qual é o objetivo dessa técnica, né? Conhecer os tipos de artigo e identificar a estrutura de um dos artigos, o artigo de revisão, certo? O que é um artigo? Tá? Você certamente na graduação vai se deparar com muitos textos desse tipo. Tá? Um artigo é uma pesquisa mais curta. Tá? O objetivo é apresentar resultados de algum estudo, alguma investigação que você tenha feito, certo? Então, primeiro passo para construir esse tipo de texto é o planejamento. Você precisa pesquisar, ver o que você quer falar, ou seja, o tema. Tá? Com que propósito, com que finalidade, por que você quer escrever sobre esse tema? Tá? Quem vai ler o seu texto? Você precisa pensar também no seu leitor, afinal, só vai fazer sucesso esse trabalho, você só vai ter êxito se você tiver um leitor. Tá? E o foco de estudo, porque o tema às vezes é muito amplo, então você tem que delimitar muito bem o que você quer falar. As etapas. Primeiro, fazer um levantamento do material, tá? Então, claro que você vai ter o tema já no papel, de alguma forma, e aí você vai procurar o material. Faz a leitura averiguativa, a leitura analítica, vai tirar as principais ideias dos autores, vai fazer sínteses, tá? Porque você precisa cuidar para não copiar as informações. Então, depois, quando você tiver resgatado tudo isso, você consegue fazer a leitura sintópica e produzir o texto propriamente dito. Os tipos de artigos. Nós temos 3 tipos. Analítico, aquele que descreve ou define determinado assunto. Tá? O classificatório, né, que ordena alguns aspectos, né, de determinado assunto. E o argumentativo, né, que enfoca um argumento e depois apresenta fatos para comprovar ou refutar aquela tese inicial. Ok? Então, dentro disso entram o artigo de revisão e outras estruturas. A estrutura, então, do artigo de revisão. Como você pode fazer esse tipo de texto? Existem os elementos pré-textuais, tá? O título, o autor, suas credenciais, seria quem escreve o artigo, né? As informações que ele tem de currículo, tá? O resumo, que normalmente vem em resumo em português e outro em inglês ou outra língua, né? Dependente do propósito, né? Dependendo do propósito. E as palavras-chave deste resumo. O resumo aqui é o resumo informativo. E os elementos textuais seria introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí, cada etapa aqui, no caso do desenvolvimento, você vai apresentar as informações, né, colocar subtítulos, vai apresentar os gráficos e todas as informações que você julgar pertinentes. Na introdução, assim como no relatório, né, você vai apresentar problema, objetivos, hipótese, né, justificativa e outras informações né, que fazem parte dessa estrutura de texto que é o artigo. Na conclusão, você também retoma informações. Então, aqueles aspectos que você queira ressaltar de alguma forma, que mais chamar a atenção na pesquisa que você fez. Os elementos pós-textuais são os anexos e as referências, tá? No caso do artigo, nem sempre temos anexos, mas as referências, obviamente, são importantes, porque ali vai estar todo o material que você consultou. Então, geralmente, um artigo contém, no mínimo, uns 10 livros, 10 artigos, 10 fontes ou mais, né? Às vezes 20, 30, dependendo da extensão do texto. Seria toda uma bagagem que você construiu para produzir esse texto. Qual é o objetivo, né, na hora de escrever o artigo? Você precisa ter ele muito bem definido. Então, ele que vai fazer com que você desenvolva todo esse trabalho, não só o tema. Então, ele deve ser exposto em forma de uma pergunta indireta. Então, mostrar alguma coisa, identificar algo. E no caso, essas perguntas indiretas, a gente deve poder responder elas com um sim ou um não, tá? Ou uma ideia afirmativa para comprovar tudo o que se planejou, ok? Exemplo de estrutura de um objetivo, eu já vinha falando, né? Então, determinar se existe correlação entre 2 fatores, né? Demonstrar que a incidência do acidente X não é consequência do tipo de transporte
Y, e assim segue, né? Provar que é possível detectar a incidência de acidente X pelo tipo de transporte Y, e assim segue. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de verbo que você vai utilizar. Você pode pesquisar esses verbos porque eles fazem a diferença e eles dão o suporte para o seu processo de produção. O objetivo de um artigo de revisão, no caso, é comparar conclusões de diferentes autores. Então, você pode também simplesmente expor as ideias que você encontrou sobre determinado assunto. É claro, a maneira de organizar vai variar, então não existe uma forma única de fazer isso. Mas a revisão da literatura tem como objetivo justamente, né, comparar e expor ideias diferentes, certo? Em resumo, muitos artigos trazem uma conclusão embutida, tá? Na própria discussão. É importante que você escreva as considerações finais mais para o final do texto, porque o leitor sente a necessidade de ver o seu posicionamento sobre o assunto. Em resumo, então, é importante falar das considerações finais. Elas devem ser apresentadas no final do texto, fazer aquele apanhado daquilo que você julgou mais importante na sua pesquisa, certo? Alguns pesquisadores, inclusive, vão direto lá para ver o que você encontrou. Eles não leem só o resumo inicial, eles leem também as conclusões, porque ali vai mostrar se aquilo que está no artigo como um todo, né, faz sentido para aquilo que o leitor está buscando, certo? A conclusão, normalmente, deve ser sucinta, não deve ter muitas informações. E não pode ter nada de novo, tem que constar apenas aquilo que você captou durante o processo, tá? Ela retoma, obviamente, o objetivo proposto lá na introdução, né? Todo o teu foco de trabalho está por trás do objetivo. Então, é natural que você retome isso na sua conclusão, tá? E muitas vezes não encontramos respostas para tudo o que temos como objetivo, né, dentro de um trabalho. Então a gente expõe aquilo que poderia ser pesquisado num próximo momento, né, ou novos objetivos que surgem a partir do trabalho que se fez. A pesquisa flui desse jeito, né? A ciência se molda dessa forma, certo? Importante você observar que não deve apelar para generalizações, ok? Desculpa. Sabe-se, grande parte, sempre, nunca. Termos desse tipo não convém utilizar no texto que se escreve. Cuidar muito com a repetição de palavras, porque elas sobrecarregam o texto, né? Então, existem os recursos de coesão, como já vimos, que vão facilitar esse processo na hora de escrever. Então, ele, o autor, né, coloquem o sobrenome do autor, certo? Importante ressaltar que dentro do texto nós não usamos os nomes dos autores, nós usamos os sobrenomes e o ano de publicação, porque a linguagem acadêmica ela é formal, então nós nunca temos uma intimidade com quem nós lemos, então por isso a necessidade de colocar o sobrenome. Cuidar também para não empregar modismos linguísticos, né? Em nível D, no contexto, os gerundismos, né? Concluindo, né? Observando esses outros. E essas expressões estamos fazendo. Evita-se esse tipo de expressões, porque isso faz parte do dia a dia do coloquial e nós queremos uma linguagem mais culta, certo? Muito bem, na próxima unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho melhor essa questão do artigo, a construção do texto, usando as citações e a paráfrase, né? Porque para escrever um texto acadêmico é muito importante que você use dessas características, senão ela não vai ter cara de texto acadêmico, certo? E também vamos falar um pouquinho dos operadores argumentativos, assim como os elementos, os conectivos, né, que ligam as ideias dentro de uma frase ou dentro de parágrafos, assim tem os operadores também que trazem sentido para dentro do texto. É fundamental você observar o que já usa, né, e empregar novos, pesquisar esse assunto para conseguir desenvolver um bom texto. Tudo isso é construído a partir de prática, né? Então, se você tem essa noção, na hora de escrever, você vai conseguir pensar nesse assunto também. Deixo algumas referências, né, para consulta, tá? Na biblioteca virtual, né? E você pode pesquisar outras ainda. Muitos livros falam sobre a estrutura de artigo e apresentam sugestões de como produzir. Bom estudo e até a próxima!